dessa vez para tratar sobre o movimento Acorda Brasil. Antes de entrar no movimento, quero deixar claro que em nenhum momento eu quero falar por esse movimento. Afinal de contas, esse movimento não tem um líder. Conforme eles mesmos dizem, o líder é o povo. O líder é o Facebook, né? Vamos dizer assim, o líder é o povo. Apesar de que, acho que estamos na hora de organizar esse movimento que deu exemplo que tem vez e voz. O exemplo está aqui hoje, mas muitos aqui falarão. Então, acho que devemos organizar esse movimento. Então, eu ocupo essa tribuna aqui como cidadão. Cidadão que vem frequentando essa casa aqui. Eu gostaria de falar desse movimento que começou em São Paulo, onde que começou contra o aumento da passagem de ônibus. Na verdade, eles estavam lutando pela gratuidade do transporte coletivo. Esse movimento social já existe há 8 anos. Não é a primeira vez que estão na rua. Já cansaram de tomar tapa, bomba, bala de borracha, conforme foi daí. Mesmo assim, continuou a luta. E em Florianópolis, em 2004, eles fizeram a revolta da catraca. Em 2003, a revolta do Buzu. Esse movimento foi indo, até chegar mais recente, onde, devido a diversos fatores, que vão desde a turbulência da polícia, com todos os respeitos policiais que estão presentes aqui, a arrogância das autoridades, o descargo dos políticos, a corrupção, alto investimento da Copa e diversos fatores, essa manifestação tomou um tom nacional, uma grande insatisfação da população com o atual modelo político. Eu comparo essa situação com a Mega Sena, que foi acumulando e saiu um vencedor. Os ganhadores são os políticos. Não vou aqui fazer só a presidenta Dilma. É a presidenta Dilma, é o governador do estado, é os prefeitos, os deputados, os senadores, os deputados, os vereadores. São esses os ganhadores da insatisfação. Está mais do que provado que nós estamos insatisfeitos, não com os senhores, com os políticos, com o sistema. Na verdade, o recado das ruas e das redes sociais, da população, que ela quer participar mais. A população não quer ver democracia só na hora de votar, vai lá e vota, não. A população ela quer participar, ela quer debater mais com os senhores. E temos diversas formas de fazer isso. As audiências públicas, essa casa aqui está dando um exemplo, o Joãozinho, vereador aqui, questão do transporte lá da asfalto lá, do distrito. Tivemos aqui, na sexta-feira, eu participei aqui, a questão das drogas, essa casa debatendo sobre as drogas e diversas audiências públicas. Temos também a criação dos conselhos, o orçamento participativo. Por que Cataguases não implantar o orçamento participativo? A sociedade vai definir onde quer que seja gasto o dinheiro, analisando as prioridades, debatendo com a sociedade. Temos também projeto de iniciativa popular. Aqui em Cataguases temos muito poucos. Nós precisamos ampliar esse debate, para a sociedade participar, mostrar que ela tem projetos, tem ideias. Os plebiscitos, a Dilma deu um exemplo aí de plebiscito, nós podemos também ampliar o plebiscito, as consultas públicas. Então, nós temos diversas ferramentas democráticas para uso popular e que não estavam sendo usadas. Por culpa também da população, e não vou dizer que estava dormindo, porque eu não concordo com esse condomínio, eu não posso concordar com o Magela estava dormindo, com o Amaral estava dormindo, com o Fernando Pacheco estava dormindo, as lideranças estavam dormindo, não, estava acordado, mas não é fácil você levantar e ganhar as ruas, é muito difícil a organização, mas dá de parabéns. Em relação a Cataguases, vou colocar aqui Cataguases, nosso tema aqui, com esses movimentos, foram ganhando diversas demandas, ficando até difícil de listar o que nós queremos. Eu destaquei algumas aqui, comentadas nas redes sociais, que é o contrato da Copasa, transporte coletivo público de qualidade, o piso dos professores, a construção da pista de skate, reabertura do cinema Edgar, a questão do trânsito, questão ambiental, construção de universidade, crescimento econômico, geração de emprego, realização de concurso público,
de mobilidade, a estrada da EMPA, rodoviária da Cora Preta, o Minha Casa Minha Vida, que está até hoje no inaugurado, corpo de bombeiro, parque de exposição e por aí vai. O que não falta são demandas, algumas simples, outras mais complicadas. O que devemos fazer mediante essas demandas? Qual é a resposta que vamos dar para a população? Por que essas demandas não estão sendo cumpridas? Ou qual é o planejamento para que essas demandas sejam cumpridas? É isso que a população quer. A população quer saber que vocês, o que estão fazendo para melhorar a cidade. Nós elegemos prefeitos e vereadores e como a gente pode mudar a sociedade. Eu venho aqui fazer uma sugestão para essa casa na questão seguinte, que a Emater, todo ano, ela vem cá e presta conta do serviço dela. Vem aqui com o telão, mostra, a prefeitura também com cada quadrimestre. A minha sugestão é para que fosse convocado secretário por secretário. Vou definir mesmo. Chama o secretário de saúde, ele vem aqui nessa tribuna aqui e fala o que ele está fazendo, o que ele vai fazer, qual é o planejamento, e deixa a população participar, que a gente está fazendo aqui agora, ou monta uma comissão, e deixa a população perguntar na questão da. Eu não posso pegar, não concordo em pegar e saber do secretário da rádio. O secretário vai na rádio, mas não vem nessa casa. Não dá para entender isso. Hoje eu estava escutando na rádio, o secretário aqui do meu partido, o Vanderlei Pequeno, ele estava falando sobre Minha Casa Minha Vida. Perguntei assim, pô, tão pequeno, que foi vereador, tá por isso que eu faço ele. Ele não vem aqui na tribuna falar. O secretário de Indústria e Comércio tem aqui, o secretário de Saúde, poderia vir aqui para explicar a situação do plano do hospital aí, na rádio ele vai. Por que aqui não vai? Será que talvez falta um convite dos senhores? Então eu acho que essa casa poderia fazer convite. É que essa casa, ela toma absorve essa demanda da população para debater, não é para chamar para si responsabilidade. Chamar os secretários e para fazer um grande debate com a sociedade. É isso que está faltando aqui, mais comunicação. Então, fica a minha sugestão aqui, não vou me alongar muito, porque tem muita gente querendo falar, e eu vou pedir aqui para a Lília e o Ieto, o Eduardo, que estão inscritos comigo para falar, e eles vão aprofundar melhor. Então, desde já eu agradeço, presidente, pela oportunidade e pela sua abertura, ampliando esse debate aqui, né, criando uma mini audiência pública aí. Está de parabéns, continua assim, e espero que vocês pensem essa proposta de convocar os secretários, como a matéria faz aqui com essa conta, por que não? Vir aqui para debater a sociedade, discutir, nada demais, não é afronta, é só quer conversar, conversa entre autoridades, entre poderes. Muito obrigado. Nenhum. Eu não sou filiada a partido nenhum, não pretendo me filiar, tenho os meus motivos. Quero deixar bem claro que a nossa intenção é acordar o povo, sim, para fazer isso, trazer o povo para a Câmara, cobrar seus direitos, e não é brigar com ninguém, não é apontar vereador tal ou isso ou aquilo. O nosso objetivo é cobrar os nossos direitos, contribuir com vocês, ajudar vocês a fazer com que nossa cidade cresça, porque eu vejo cidades em volta que estão crescendo, estão ultrapassando Cataguases, e nossa cidade, que é sim um polo cultural, está atrasada. Eu vejo a cidade atrasada em vários setores, não é um só. Existem várias cobranças. Começou um movimento no Facebook, sim, então lá nós vamos continuar conversando, lá os tópicos aparecem para todo mundo, vocês vão ter acesso a tudo o que o povo está pedindo. Nós realmente, como diz o cartaz, nós saímos do Facebook e agora estaremos presentes em todas as sessões da Câmara, porque agora o povo acordou, quer participar e quer fazer a cidade crescer. Então deixo claro, não adianta me convidarem para partido, sindicato, nada disso. Meu partido se chama Cataguases e é por ele que eu vou lutar. Não significa que a gente não tem uma organização. Todo mundo está reclamando que a gente não tem uma organização, que a gente não fez uma demanda para entregar por escrito para os senhores e tal. Mas eu acho que todo mundo hoje aqui tem acesso à internet. Quem não tem é porque não quer. Aqui, por exemplo, não sei se tem alguém aí que
para ver o vídeo engraçado na internet, todo mundo vê o vídeo engraçado da semana. Agora, por uma causa social, quem fala que não tem acesso, que não pode procurar isso, é meio estranho. Então, eu acho assim, todo mundo aqui tem acesso a um grupo aberto. Quem quiser que crie outros grupos também, a gente não quer ter exclusividade como ser um grupo para pensar sobre Cataguases. Quanto mais grupos pensando na cidade, melhor. E assim, essa desculpa de que não existe organização na internet é furada. Tanto existe que na internet tudo que é falado está registrado lá, nada foi apagado do grupo, até comentários que não tem nada a ver em relação a Cataguases, nada foi apagado do grupo e a gente tem um registro, a gente mantém um registro de todas as nossas conversas lá no site, no Facebook no caso. Eu não tenho certeza se a Prefeitura de Cataguases ou a Câmara tem também esse registro na internet disponível ao público com a mesma velocidade que a gente tem no Facebook. E é o que todo mundo reclama, porque a solicitação sobre explicações do cinema, por exemplo, estou falando um exemplo que muitas pessoas não entenderam. O cinema não tem tanta importância quanto um hospital que está quebrado. Mas o cinema é um ponto que a gente está jogando o seguinte: cadê a explicação? Se tem explicação, a maioria da população não está sabendo quais são as explicações que o cinema está fechado. Então está havendo um erro de comunicação muito grande aí. Coisas que talvez, eu escuto falar muito que o vereador foi na rádio, o prefeito foi na rádio, o secretário foi na rádio. Não está adiantando nada. Porque a maioria da população não está escutando rádio. Infelizmente, porque rádio não estou menosprezando a rádio, porque eu acho um veículo de comunicação muito bom e é útil até hoje, muito útil até hoje. Só que não está alcançando a população. Não está alcançando toda a população. Eu acho que sim, devem ir no rádio, tanto como devem ter um esclarecimento melhor na internet. E rede de televisão, infelizmente, Cataguases não tem televisão. Mas fica aí uma ideia para a Câmara ou para a Prefeitura de abrir um canal de vídeo que seja no próprio site da Prefeitura ou com algum apoio de qualquer aí. Só isso, eu acho que a gente tem que melhorar a comunicação. E eu acho meio utopia também achar que todos os jovens de Cataguases agora vão ser politizados e vão vir todo dia na Câmara. Eu acho difícil a gente acreditar nisso, mas acho assim, não é função deles também fazer isso. Né? Por isso que eles votaram os vereadores como representantes deles para fazerem isso todos os dias aqui. Então, a única coisa que eu acho agora é que tendo esse canal mais fácil e mais conhecido dos jovens para ser utilizado, que é o Facebook ou as redes sociais, independente de qual seja, a população está mostrando que quer manter um contato mais próximo com a Câmara. Se a Câmara conseguir, a Câmara, a Prefeitura, as autoridades de Cataguases conseguirem manter um contato maior com a população, acho que vai ajudar bastante a cidade. Só isso, obrigado. E um sujeito de marketing passou e pediu aí: eu posso reescrever a sua placa? O Sérgio deixou. O sujeito reescreveu a placa na parte de trás, virou a placa. Quando foi à noite, passou lá, o Sérgio estava com o chapéu cheio de dinheiro e perguntou a ele: o que você escreveu aqui? Além da informação de que eu sou Sérgio, o que está escrito aqui? E o cara tinha escrito o seguinte: é primavera em Paris e eu não posso ver as flores. Então, é mais ou menos isso que vem acontecendo na nossa cidade. O trabalho, não está havendo comunicação com a população. Né? Se o prefeito vai à rádio, se o vereador vai à rádio e comunica que está fazendo o trabalho, isso não está atingindo a população, não está havendo o que eles chamam hoje, a palavra está na moda que chama capilaridade. Né? A população não está assimilando essa informação. Então, é nesse sentido que eu acho importante que essa casa seja sempre cheia, com as pessoas reivindicando seus direitos. Eu, particularmente, fiz meu cartaz aqui pedindo duas coisas. A primeira é que revogue a maldita lei do Fluminense, que é um motivo de escárnio para a nossa cidade. Essa cidade chegou a ser motivo de chacota no programa do Jô Soares, por causa dessa maldita lei do Fluminense. Se a nossa cidade tivesse uma Suíça, precisando de fazer mais nada, a gente poderia até tratar de assunto de futebol. Não tenho nada contra futebol particularmente, apesar de não gostar, não tenho nada contra quem gosta. Mas acho que gastar tempo nessa casa, gastar dinheiro público, iluminação, dinheiro, cafezinho, tempo dos senhores, que é importante, para votar a lei de Fluminense, eu acho um escárnio com a população. Eu acho isso uma coisa odiosa. Acho que essa lei tem que ser revogada o mais rápido possível. Isso é uma vergonha. Inclusive, ofende um princípio chamado princípio da isonomia, que é que se você vota para um time, você vota para todos ou não vota para nenhum. Agora, é um time que nem de Minas Gerais, é um time do Rio de Janeiro. Então, acho isso uma perda de tempo, um gasto de dinheiro público desnecessário.
Então, na minha pauta, eu quero a revogação da lei do Fluminense. Outro pedido meu, aproveitei do lado do meu cartaz, queremos que as leis municipais sejam publicadas na internet. A senhorita Paixão, que já está se movimentando nesse sentido, vocês estão de parabéns. Eu sou advogado, quando procuro uma lei municipal para poder entrar com ação, é um tormento para um advogado não encontrar as leis na internet, né? Então, nos dias de hoje, me parece inadmissível que o município não tenha a regra do jogo clara para todo mundo saber qual é o jogo. Eu fico imaginando os senhores vereadores, no momento de criar uma lei, se vocês ficam em dúvida, será que já existe essa lei no município ou será que essa lei não existe? Isso deve atormentar todos vocês. Se eu perguntar a vocês qual é a lei número 1 de Cataguases, ninguém sabe, eu não sei também. Mas isso tinha que estar disponível na internet, a gente saber se uma lei está revogada, não está revogada. Então eu peço aos senhores, voltando à questão da comunicação e da transparência, que publiquem as leis municipais, coloquem essas leis na internet, para pelo menos a nossa comunidade saber qual é a regra do jogo. Né? Nós precisamos saber qual é a regra que é esse jogo que nós estamos jogando aqui enquanto munícipes, enquanto poder legislativo e poder executivo. Então eu trouxe duas questões. Boa noite. Trouxe duas questões diretas, uma pequena pauta de reivindicação. É claro que isso não é o bastante, não é o prioritário, né? Nós temos questões aí profundas, como a questão da Copasa, que não foi resolvida, né? Temos agora essa questão desses movimentos sociais, que as pessoas estão vindo à rua e estão de parabéns por isso. O gigante acordou, né? Do seu berço esplêndido, que ele estava sempre deitado. Eu parabenizo a população de Cataguases, parabenizo aos senhores por essa oportunidade. Espero que isso aconteça mais vezes, porque nós somos a base da pirâmide, né? E digo a todos vocês, o povo não tem que temer o governo é que tem que temer o povo. E com isso eu encerro a minha fala e agradeço aos senhores. Muito obrigado. Da moção à Polícia Militar, em específico para entrega ao Major Antônio Carlos. Eu tive a oportunidade lá na praça, ao final da manifestação, dar os parabéns à Polícia Militar, destacar, aqui. Em momento nenhum nós vimos uma polícia hostil, portando armas pesadas, portando equipamentos de hostilidade, né? Vimos, inclusive, parabenizei no rádio, no Facebook, o fato do comandante estar na rua, o que traz com certeza segurança aos seus comandados. Então, parabéns ao Major também pela postura da Polícia Militar ao horizonte. O senhor se recorda, a primeira vez que eu estive nessa tribuna, eu vim falar sobre a importância da rede social e o poder público. Não tinha a menor pretensão, naquela época, de profetizar o que viria a ocorrer na quinta-feira passada. Mas naquela ocasião, né, exemplifiquei para os senhores a Primavera Árabe, a eleição do Barack Obama, que foram decididas e foram montadas pelo Facebook, pela rede social. E o que nós vimos nessas últimas semanas no Brasil foi exatamente a mesma coisa que vimos nesses países, o boom da rede social. Nós estamos agora numa onda de reivindicações e os senhores precisam se posicionarem nessa onda. Ou os senhores estão na crista da onda ou serão encolhidos pela onda. Existe uma pauta de reivindicação nacional, mas existe uma pauta de reivindicação local, que precisa ser debatida, precisa ser discutida e precisa ser resolvida. E precisa ser selecionada, sem quantitarismo. Porque algumas questões locais, como por exemplo, as promessas de campanha do prefeito eleito, sempre teremos a desculpa, senhores vereadores, de que ainda falta 3 anos e meio. Sempre teremos a desculpa. Na pior das hipóteses, olha, não fiz agora porque ainda tem 3 anos e meio de mandato. Mas tem algumas questões locais que não tem que demandar mais 3 anos e meio, não precisam mais de demanda de 3 anos e meio. Como foi citado pelo carteirinho aqui, o São Marcos, por exemplo, o conjunto habitacional tem 1 ano que está parado. 1 ano. 22 milhões de reais desperdiçados. A estrada da EMPA, está na pauta de reivindicação, mas não é uma questão que possa ser resolvida com política local apenas, né? Se juntar todos os vereadores do prefeito não resolve, precisa de um apoio externo político. E aqui, pra vocês terem uma ideia, exceto
partido do Dr. Serafim, por exemplo, é o único partido que não tem representação no Estado ou na Federação de Deputados. Todos os outros têm. O PSD também é o único partido que não tem deputado federal. O PT tem 8, o PSDB tem 8, o PMDB tem 7 federais. Quer dizer, dá para você juntar, fazer uma força política e atender a cidade. Né? Então, é isso que eu venho pedir aos senhores, que unam as forças, unam os seus representantes na política, os deputados estaduais, federais, senador do PMDB. Nós temos um senador do PMDB, temos um senador do PDT que já veio aqui, o assessor dele já esteve aqui. Então é hora, senhores, de começar a atender a população, a colocar em prática todo o discurso. Discurso é bonito, todo mundo tem aqui, todo mundo está comprometido com o povo em resolver. Mas queremos agora, acho que a mobilização que está na rua é pedindo ação. Discurso, o Fernando Henrique fez, o Lula fez, a Dilma fez, o Itamar fez, o Collor fez, o Sarney fez, todos fizeram, todos. Mas se olhar de 21 anos para cá, depois do Collor, a gente estava um pouco adormecido, ou talvez acomodado. Tem 21 anos que nós vimos uma movimentação dessa. Naquela época eu participei, muitos dos jovens provavelmente não foram nem nascidos. Eu esperava que mudasse alguma coisa, a gente perdeu o bonde da história. Nós perdemos a oportunidade de realmente fazer uma mudança de fundamentos desse país. E agora estamos de novo com essa oportunidade. Só que agora, de maneira diferente. A população está mais participativa, está sendo mais informada e não sair das ruas. Os governos já falaram que vão baixar o preço das tarifas e eles não recuaram, porque não é pelas tarifas, é por tudo que está acontecendo. E eu digo, as pessoas vieram me falar, não tem um líder e não tem partido. Eu discordo. Tem um líder e tem um partido. O líder é o povo e o partido é o Brasil. Obrigado. A modéstia se esqueceu de falar que no passado também ele encampou um movimento com outros contra o cartel da gasolina de Cataguás. Teve início também no Facebook, nós saímos da rua da Praça de Esportes. Parabéns e elogio por isso. E dizer também, Major, que nós, lá no fórum, ficamos de prontidão. Dr. Edson, que é o diretor do foro, falou, vamos ficar aqui de prontidão com o Major garante lá e a gente fica com as portas da justiça abertas, caso aconteça alguma coisa. Mas eu ouvi o relatório da Polícia Militar cedido e li também. E sei de que as 14 ocorrências graves de incidências no município são infinitamente menores do que Muriaé, foi dito lá no rádio, né? Nós temos 14 no semestre, enquanto Muriaé e Iguá são 30 por mês de crimes graves. Então, tudo isso em decorrência da educação do povo de Cataguás, que se manifesta aqui nesse plenário, né? E se manifesta também nas proposições que colocam na rua, na forma de manifestações, na forma de movimentações de massa popular. A massa popular é como um lago esplêndido, que se não houver um vento a açoitar essas águas, elas ficarão sempre plácidas. Mas, havendo vento, elas se transformam como as ondas de um mar aberto, né? Ficam revoltas e movimentam e servem até para gerar energia. Que essa energia gerada pela movimentação do povo, capitaneada ou não por líderes desse ou daquele movimento, possa transformar o Brasil e vai transformar outros presentes. É bom demais ver esse plenário desse jeito. Isso tem que acontecer sempre, porque o vereador que se importa menos com a mídia ou que dedica mais tempo ao trabalho do que a mídia sofre a ausência da população aqui para assistir. Então sejam bem-vindos e venham sempre. Aí, senhor presidente, eu não sei se isso já foi conversado, né? Hoje isso chega atrasado. Eu queria pedir ao Alexandre e aos outros membros do movimento que passassem para a gente essa pauta de reivindicações do local, que desse um prazo para a gente responder, para tomar uma posição concreta, para não ficar só no blá blá blá. O que for da nossa competência a gente poder agir. Afinal de contas, quem dá a diretriz do trabalho do político, do agente político,
é a população, né? Se eles colocarem as prioridades para a gente trabalhar, nós vamos dedicar mais esforço e mais tempo. Mas eu acho que é o presidente da juventude cataguasense, a juventude brasileira, e existem algumas coisas que, além de precisarem ser faladas, elas precisam ser ouvidas. Então, primeiramente, deixar bem claro que o nosso movimento ele é apartidário, ele é totalmente pacífico e a gente não tem um líder. O nosso líder é o povo, não tem ninguém para poder nos representar, nenhum partido nos representa. Somos brasileiros e cataguasenses. E o nosso objetivo é lutar por mudança na nossa cidade e no nosso país. Depois, agradecer ao Major na nossa manifestação, que fez um trabalho muito bom, que ajudou, foi uma manifestação pacífica, que deu muito certo. Um outro fato também, um dia eu estava com meu bisavó, nós precisávamos usar um ônibus e ela não pôde usar porque não tinha degrau, ela não conseguia subir. Como assim? A gente paga R$1,80 e não tem condição de transporte decente? Não tem explicação para isso. E outra coisa que eu queria falar é sobre o lazer. A gente não tem opção de lazer em Cataguá, a gente não tem uma biblioteca para poder ler, tomar um café e ficar. Domingo a cidade está morta, não tem nada aqui, nada acontece. Cadê o cinema da cidade do cinema, como alguém disse na manifestação? O cinema está parado, o horto está parado, a gente não tem opção de lazer. Educação é a mesma coisa. Na minha escola, por exemplo, oitava série, quando a pessoa acaba a oitava série, vai para o primeiro ano, tem muito pouco aluno. A metade na sala vai embora, vai para a Colônia, vai para a Cefet, vai para a Juiz de Fora. Não tem educação de qualidade pública para as pessoas aqui em Cataguás. Não tem. Já na minha sala, metade da minha sala foi embora no terceiro ano para procurar condição de educação melhor. Então, eu acho que é isso, e eu queria mais dar um alerta de que o povo acordou. Eu não estava dormindo, mas acho que o povo levantou, o povo saiu do Facebook e a gente vai lutar. E por mais jovem que eu seja, então eu já votei, então eu acho que eu tenho direito de vir aqui cobrar isso. E eu acho que eu estou aqui representando todo mundo e o povo acordou e essas coisas não podem ficar assim, não. O meu protesto com relação ao nosso tipo foi mudar, e segundo ele, eu vou explicar por quê. Porque isso aqui, cartel sim, porque nós não podemos aproveitar as promoções do mercado que vem de fora, que estão trabalhando na cidade, como você falou, não. A gente é obrigado a comprar nos mercados da nossa cidade, mas que nem sempre faz uma promoção de acordo, porque o funcionário público já ganha pouco, o ticket nosso agora subiu, como o segundo estado para R$250, então o que está acontecendo? Eles fazem as promoções lá, por exemplo, de um arroz que a gente nunca ouviu falar, de uma margarina que nós nunca ouviu falar. E daí eu provo que é cartel, porque tem mercados aqui que não tem açougue. E tem até o comprovante aqui. O senhor pode olhar? Pode. De mercado. Acho que tem que ter para todos. Supermercado Gravete. Começar com ele. Não tem açougue. E aqui tem o açougue lá. Coisa de caminho congelado. Isso não é açougue. Açougue, você chega no açougue com muita corta-carne para você na hora. Agora isso aqui, negócio, uns 20 açougues aqui, em supermercado que nunca teve açougue. E outra coisa, a gente recebe esse tipo, os senhores sabem, R$250, não dá para chegar e comprar tudo em carne. Nós temos que comprar por básico. E olha lá se você comprar. Se estiver mentindo, quer que vocês se manifestem. Porque R$250 você vai comprar o básico. Nosso ticket é muito pouco para nós ter essa lista de açougues aqui, para a gente comprar. Tem até restaurante aqui. Entendeu? É esse o meu protesto. Por isso que eu falei do cartel. Às vezes já estão achando que eu pegando pesado. Eu acho que não. Eu acho que.
Ramírez. Como vocês perceberam no meu sotaque, eu não sou de Cataguases. Estou morando aqui desde janeiro. E primeiramente, eu queria falar que minha opinião que eu vou colocar aqui é montada justamente na minha vivência e tudo que eu vivi. Eu sou de São Paulo, capital, cresci em uma cidade do interior chamada Capão Bonito, muito parecido com Cataguases. Morei em São Carlos, onde eu fiz faculdade. Tive a oportunidade de fazer a Universidade Federal. Muitos poucos nesse país têm a oportunidade de fazer uma faculdade pública de qualidade. Fiz intercâmbio, morei na Argentina. Percorri a América Latina numa viagem. Morei em Poços de Caldas, morei em Campinas, voltei para a minha cidade. E uma coisa muito incomum: a população sofre. Infelizmente, eu não estou falando isso como enaltecer como um grande viajante. Muito pelo contrário, quem me dera ser ignorante e saber o que está acontecendo com esse Brasil. É uma vergonha. As instituições não representam o que elas deveriam ser. Bom, vendo essas manifestações, o povo saindo nas ruas pedindo por mudanças, pela redução da violência, pelo aumento da segurança, o mínimo que eles querem é que as instituições, as prefeituras, as câmaras façam o que elas deveriam fazer desde o começo, que é representar o povo, e não fazem isso. Enfim, bom, voltamos à realidade de Cataguases. Quando eu me formei em engenharia, perguntei o que ia fazer, para onde que eu ia. Acabei que vim parar com Cataguases. Mas quando eu recebi o título de engenheiro, tanto batalhei e tanto fui atrás, você percebi que não valia de nada, porque não tinha resultados até então, não tinha modificado a vida das pessoas como eu gostaria. Eu não consegui retribuir aquilo que a sociedade me proporcionou, deu uma educação de qualidade. E quando eu recebi o título, percebi que era só um título. Eu falei, eu vou lutar para que os outros tenham as mesmas oportunidades que eu. Enfim, consegui um emprego aqui em Cataguases. E vou agir onde eu estou, como cidadão. E me contaram que Cataguases tem uma história muito bonita com o cinema. Me contaram sobre as origens, fui no museu, vi as fotos, vi a história, mas e o cinema? O mínimo que essa Câmara, que a Prefeitura tem que fazer é respeitar a história dessa cidade. É uma ação imediata, é reconstruir esse cinema. É a primeira ação que eles têm que ter em respeito à população que saiu à rua. E depois nós vamos construir o resto: saúde, educação, segurança. Mas como primeira reivindicação é o cinema, para mostrar que eles estão escutando o povo brasileiro. Obrigado. Primeiramente, gostaria de solidarizar por este movimento e dizer a todos os participantes que na minha época estudantil fui num período conturbado de 1973 a 75 presidente do diretório acadêmico do Colégio Cataguases. Época da ditadura firme, que o nosso colega doutor Eduardo Barcelos, meu contemporâneo, lembra das lutas inglórias que tivemos. O calor da luta sempre fez parte do mundo estudantil. Depois fui para Belo Horizonte e lá na Fundação Dom Cabral tive o privilégio de participar como secretário da União Estadual dos Estudantes.
é uma história política participativa muito interessante, que solidariza com todos esses jovens estudantes que saem à rua. Posteriormente, com 23 anos de idade, tive o prazer e a grata satisfação de participar das apreensões do Major. Fui o mais novo delegado de polícia da história da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, com 23 anos e até hoje não superado. Até hoje não existiu na história da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais um delegado mais novo do que eu, com 23 anos. E sei e me solidarizo com as apreensões do Major, porque durante quase 20 anos passei por manifestações, trabalhei no sul de Minas, Alfenas, Varginha, Três Pontas, Boa Esperança, cidade onde era comum e palpitante as greves, que parava todo o comércio com quebradeiras, com greves feitas por funcionários de usinas, que tinham reivindicações justas, mas não tinham a delicadeza e a educação dos estudantes. Imagino e relembro a apreensão do Major, porque toda manifestação existe pessoas infiltradas e pessoas mal intencionadas. Então a condução dos trabalhos foi de uma polidez e de um profissionalismo digno de aplauso. Hoje presenciei aqui uma verdadeira aula de cidadania e espero que todos os estudantes, toda a população cataguasense principalmente, compareça às reuniões da Câmara, vejam, vivenciam e transmitam ao restante da população a nossa luta. Portanto que nós, vereadores, fiscalizamos, cobramos, exigimos, até mesmo de forma, eu diria, provocante. Mas cada um tem um estilo e cada um demonstra a sua indignação de acordo com o seu estilo. Neste momento, presidente, acho que Cataguases dá um exemplo de civismo. Exemplo este que outrora, quando recordo-me, presidente do diretório acadêmico do Colégio Cataguases, saímos nas ruas cantando o hino nacional, reivindicando uma melhoria para o colégio. Naquela ocasião fomos atendidos pelo então ex-vereador e ex-diretor do colégio, Dr. Antônio dos Santos Cardoso Filho, de saudosa memória. Hoje, vejo os estudantes saírem às ruas reivindicando melhorias para a nossa comunidade. Assim como nós reivindicamos o cumprimento do plano de governo do Executivo, os estudantes vêm aqui e reivindicam melhorias para a nossa comunidade.
quero me solidarizar e parabenizar a todos vocês. Sinto hoje lisonjeado com a presença de todos vocês que têm demonstrado quererem participarem da vida política de nossa comunidade. Discordo um pouco da minha grande amiga, companheira de lutas, Lília, quando diz que não participa de política porque os maus na política estão comandando por omissão dos bons. Os bons não querem participar, desculpa, e permitem que os maus tomem o poder. Essa é a realidade. Mas fico feliz, fico agradecido quando eu vejo o Pedrinho do Correio, amigo de longos anos, aqui na Câmara participando deste movimento. Doutor Hélio Ferreira, companheiro, e várias outras pessoas que nós observamos que têm interesse nas decisões da nossa Cataguases. Continue assim. Se nós continuarmos unidos e coesos, com certeza Cataguases se alavancará para o progresso. Muito obrigado. Júlia e Luiz. Eu pensei que elas estavam apenas no meio do movimento e iam fazer a presença do movimento. E a Ana Clara nos dá um presente desse com as suas palavras, enchendo de orgulho esse ex-professor dela. Então fiquei feliz, depois vem a Lília, vem todo mundo, vem o Eduardo. E como o Serafim muito bem disse, foi uma noite diferente, especial, porque realmente essa noite, essa casa, mais uma vez, foi do povo. Ela é do povo quando esses vereadores estão trabalhando, quando esses vereadores estão aqui questionando, requerendo, indicando. Ela é uma casa do povo. Mas hoje veio aquela parcela do povo, aquela parcela que vota e acredita no trabalho de todos nós. E essa sessão já estava anunciada que seria diferente no acorde do hino nacional, quando todos cantaram. Nós nunca vimos aqui nessa casa, nós nunca ouvimos o hino ser cantado com tanta força como foi hoje. E aquilo já mostrou que seria uma noite diferente. Então, quando começou a surgir no Facebook que a reunião seria aqui, eu me atrevi e coloquei assim: sejam bem-vindos. Por que me atrevi? Porque o presidente dessa casa é o Fernando. Eu não posso falar com propriedade o nome da casa. Sou um vereador, cabe a ele. Mas, confiando que esse também era o pensamento dele, disse: seja bem-vindo. E hora nenhuma nos preocupou a vida de vocês aqui, como manifestantes, como grupo do Acorda Cataguases, porque semana passada vocês deram um grande exemplo de cidadania. Deram um grande exemplo de cordialidade de quem sabe o que quer. E principalmente de quem sabe o que não quer. Então, parabéns para vocês pelo exemplo que deram para Cataguases, para Minas Gerais, para o Brasil. E dizer ao senhor, Major, que assim que o senhor chegou em Cataguases, o senhor nos deu o prazer da presença aqui, conversou com o Fernando, com a gente, e deu para ver que nós estamos diante de um policial diferenciado. E talvez, num primeiro momento maior público, o senhor vem e confirma isso. Esteve presente, esteve junto com os manifestantes, garantindo a eles a segurança que eles precisam e mostrando a eles que a polícia está junto. Por isso que muitas vezes, quando alguém critica a polícia, tem que pensar que não está criticando a polícia, mas determinados profissionais que em todas as áreas têm, determinados profissionais que não sabem se comportar.
E o Senhor mostra essa polícia ordeira, essa polícia justa e essa polícia que está junto. Então, muito obrigado ao Senhor por ter dado esse presente também a Cataguases. Então, terminamos uma noite muito bem terminada. Nós chegamos aqui na tribuna, né? O Alexandre e o Carteirinho, que estão aqui em todas as reuniões e que têm direito a essa palavra sempre que quiser, por isso, porque estão presentes, porque acompanham as reuniões, porque valorizam as reuniões. E eu termino a minha fala, né, pedindo a vocês, o mesmo que os vereadores já pediram, que volte outras vezes, que venham nos acompanhar, porque a presença de vocês fortalece o trabalho de cada um de nós. E, para terminar mesmo, eu faço o mesmo pedido do Maurício para vocês, que essas reivindicações possam chegar a nós, e nós vamos, sim, junto com vocês, buscar, né, selecioná-las dentro de uma pauta, para que nós possamos dar a vocês as respostas que vocês tanto querem, as respostas que vocês tanto merecem e as respostas que são de direito de vocês. Então, em nome da mesa diretora, nós agradecemos a presença de vocês e mais uma vez, uma lição de cidadania que vocês deram. Duas, numa semana só em Cataguases. Muito obrigado. Algumas pessoas de Cataguases, né, antes comentaram que alguém de alguma comunidade que ia fazer isso aqui. Eu falei, não acredito. Não acredito, presidente, porque eu conheço um pouco de Cataguases. Hoje eu posso dizer que eu conheço. Principalmente das comunidades mais carentes. Então eu falei, eu não acredito. Então eu quero parabenizar esse povo que veio às ruas e mostrou essa cidadania, né, ordeira, parabenizar esse movimento. Eu acho que isso, em todas as manifestações que são justas, que a gente vem acompanhando, né, o desenvolvimento de Cataguases e dessas cidades vizinhas, como foi dito aqui, várias cidades. E eu falo de cadeira, que Cataguases, eu acho que está parado um pouco no tempo. Nós tem muitas obras paradas, obras federais, que a gente não entende, senhor presidente, por que parou. A estrada da Ênfora, a entrega dos apartamentos, a Avenida Jaime Afonso, né? Está parada. Eu entendo até por que parou também na época, foi feita uma denúncia politiqueira, né? Que às vezes tem pessoas numa campanha que, em vez de ajudar, eles fazem tudo para atrapalhar o outro. E isso também é uma coisa, senhor presidente, nós temos que prestar muita atenção. Né? No período político, aqueles que vêm com promessas vazias, eu acho que isso tudo serve, né, de lição ali, esse movimento, para que preste atenção. E de 4 em 4 anos, ano que vem nós temos eleição. E de 4 em 4 anos, teremos eleições municipais. Que as pessoas pudessem prestar mais atenção nas propostas dos candidatos, ali colocando as pessoas certas no lugar certo. Só isso, senhor presidente, muito obrigado. Naquela ocasião, eu fiquei sabendo que Cataguases era uma das cidades de Minas Gerais que não tinha ainda o Conselho de Juventude formado. Então vai haver um grande debate da juventude, provavelmente no final do mês de outubro, início do mês de novembro, também em Araxá. E eu já entrei em contato com o Hélio, que é o secretário de conselhos, a fim de nós estarmos aí elaborando o nosso Conselho Municipal de Juventude. Então, para isso, a gente está contando aí com a participação de todos vocês, para que a gente possa mandar as lideranças jovens de Cataguases para esse encontro da juventude em Araxá. Então, daí a proposta, a partir de agosto, nós vamos estar lançando esse projeto aí, e com a participação de todos vocês, para que vocês escolham seus líderes e remetam eles e mandem eles para Araxá. Essa é a minha comunicação agora. Obrigado, presidente. Mas eu não podia deixar de falar, Fernando, porque tem pouco tempo atrás, a gente reuniu a turminha para manifestar aqui em Cataguases, ou para discutir política semanalmente. Vamos marcar lá em casa, vamos marcar na casa do Felipe para discutir filosofia e política. E a gente era taxado de viajandão, até coloquei isso no Facebook. Bicho grilo, às vezes, né?
sei lá, a gente sofreu um certo preconceito até dentro de casa. Quando eu falei com minha mãe que não tinha vontade de participar de política, aliás, o meu pai foi ter a reação mais complicada. Isso fica doido. Bom, você vai fazer advocacia, vai ter uma carreira liberal, normal, American Way of Life, enfim. E eu estou tentando bater de frente com isso até hoje, né? Mas, quando eu comecei a disputar um processo eleitoral, agora vamos dirigir mais pessoal, eu me deparei com um modelo político estragado, velho, defasado, onde achar um representante e se sentir um representante é estranho. E ao mesmo tempo é um pouco vazio. Você colocar, alguns ali na plateia tiveram essa experiência, você colocar a sua foto num santinho, você fazer uma propaganda que você pretende fazer, é um troço muito complicado. E o melhor adjetivo que eu encontrei para expressar isso para vocês é esse, é um pouco vazio. Porque você é um camarada, um indivíduo cheio de ideias, complexo, com muita vontade de mudar o mundo, você tem que reduzir isso no papel numa foto bonita que possa agradar centenas de pessoas. Isso é um modelo que não funciona mais. Sei lá se já funcionou um dia. Eu acho que está todo mundo meio em ebulição, porque está havendo uma espécie de contágio de que esse modelo já era. E ele precisa ser transformado. E a impressão que eu tenho é de que a maioria das pessoas já sentiu isso, mas não sabe para onde caminhar ainda. É o que está acontecendo, por exemplo, com a Marina Silva no Rede. A gente não sabe definir exatamente o que é a rede que a Marina quer fundar. A Marina Silva foi candidata a presidente. Ela quer fundar um partido, ser uma liderança, ser um ícone. Eu acho fantástico, porque já acabou esse tempo. Eu não preciso de um ícone. Né? Eu não preciso de um bom orador, uma pessoa que seja um ícone. Não mais. Nós precisamos de lideranças coletivas. Então, assim, a gente já viu que tem que transformar, mas não sabe para onde vai ainda. Eu só queria falar para o pessoal que eu acho que nós vamos levar a nossa geração, de um modo geral, agora não estou falando nem como político, não, como cidadão também. Daqui a 4 anos eu estou de volta à massa e, enfim, falando o que tiver na minha cabeça, né? Tenha paciência, cara. Tenha paciência, porque a transformação vai demorar um tempinho para vir. Política ainda é dura, fria, burocrática. A gente entra aqui cheio de vontade, cheio de calor, quer sacudir todo mundo, mas tudo trava em alguém, tudo demora em alguém. Não estou botando a culpa de ninguém específico, não. Essa é a verdade que a gente enfrenta aqui. E se não tomar cuidado com essa, tá? Fica sem comer direito, fica sem dormir, porque o poder é muito duro. Vai levar um tempão para mudar, mas não esmoreçam. Continue cobrando, continue lutando, continue achando que esse sistema não funciona, que esse sistema não funciona mais. Paciência, cara. De coração, paciência, porque essa luta vai valer a pena para os meus filhos e para os meus netos. Aliás, não vamos ter mais a mesma faixa etária. Para os nossos. Alexandre. Força aí, paciência, que a luta vai ser muito dura. E vai durar muito tempo, mas vai valer a pena. Obrigado aí, desculpa ter me alongado. Posso deixar de fazer a minha manifestação aqui como líder comunitário. Vou tentar ser muito rápido em minhas colocações e tentar passar para vocês o que é ser político numa cidade igual Cataguases, onde os interesses pessoais estão na frente do interesse coletivo. Sou um homem simples de uma comunidade chamada Pouso Alegre, onde a gente tinha o maior número de ocorrências policiais, o maior número de chamadas da ambulância de pronto-socorro. Quando cheguei há mais ou menos 20 anos atrás, naquela comunidade, vi a necessidade de uma transformação, onde o índice de violência era muito grande, onde se matava numa sexta-feira santa a 1h da madrugada. Entendeu? Então, nós temos que ter uma certa cautela ao nos posicionar, porque nós estamos assistindo nos últimos dias muitos aproveitadores em uma situação que não vai levar esse país e essa cidade, esse estado a lugar nenhum. Muito cuidado com o povo. O partidarismo, nós estamos assistindo, só não entrou ainda porque não achou brecha, mas estão loucos para entrar no movimento
no movimento forte, aonde a população clama a corrupção, o desmando, a falta de credibilidade dos políticos, não só da nossa cidade, do nosso estado, mas desse país. Fizeram um auê nesse país, fizeram um auê e agora não sabem como vão sair dessa situação. Nós temos que ser objetivo, não podemos omitir nessa hora, não podemos falar diferente. O povo exige que a mudança, e é agora, mas eu convoco os senhores e as senhoras que estão aqui, homens públicos de responsabilidade, adolescentes, a nos ajudar, porque não está sendo fácil fazer política. Vou citar um exemplo para os senhores dessa noite. Vejam o número de pessoas que estão assistindo essa reunião essa noite. Posso dizer que não passa de 10. Mas tem mais de 1.000 ou mais de 10.000 pessoas para criticar. Quando a gente chega e coloca o nome para que a gente possa ter uma avaliação para buscar um resultado político, não é fácil. Fui o terceiro candidato mais votado dessa cidade, mas a cada dia que passa, às vezes eu chego na minha casa e digo, eu acho que amanhã eu vou desistir. Ontem um professor, uma pessoa formada, um estudo fenômeno, falou numa escola dessa cidade: os vereadores não merecem, os políticos não merecem. Estava lá a minha esposa, que não teve oportunidade de estudar, buscando conhecimento e estudo, e ouviu isso, chegou em minha casa e disse assim: o professor fez um discurso, mas contra os políticos, e disse que o vereador não tem estudo, que precisa ter estudo. Senhores e senhoras, participei do 30º Congresso Mineiro dos Municípios desse estado e trouxe aqui um relatório que eu posso passar para os senhores o que aconteceu nesse encontro, que foi de grande utilidade para o povo desse estado, mas lá não estava ninguém do executivo. Participei sexta-feira no movimento na Regional Leopoldina, que levou o movimento para a Câmara Municipal de Vereadores. Lá não estavam determinados representantes. Então nós estamos com um discurso onde há um perigo enorme, e eu convoco os senhores jovens dessa cidade que tragam esses elementos para que a gente possa fazer a transformação. Quando cheguei aqui nessa casa, no início da legislatura, convidei várias pessoas que a gente montasse uma comissão de pessoas decentes dessa Cataguases, desse município, para que a gente fizesse um estudo, uma análise profundo da questão do desemprego desse município, da questão da saúde, da questão do trânsito. Não posso falar, infelizmente até agora, mas eu faço esse convite aos senhores para que a gente monte uma pauta de reivindicação, sem partidarismo, porque eu quero aqui passar minha cadeira, talvez para um dos senhores, mas saber que nós vamos ter uma Cataguases decente, uma Cataguases melhor. Não essa que nós estamos assistindo. Essa é covarde, essa é perversa para com os nossos jovens, para com o futuro dessa cidade. Marques, foi o Ricardo Amorim, deixou bem claro: nós estamos preocupando com hoje, mas não estamos preocupando com amanhã. Essa é a importância que nós temos que ter, essa é a fala que nós temos que dizer. Saiam de casa, mas reivindicam coisas justas. Eu fiquei encantado com o discurso da garota. E até queria interromper ela para dizer de onde ela veio para fazer a apresentação dela. Você me perdoa, nada de maldade, você é maravilhosa. Você deve se identificar com o pai que você é, com a família que você é, porque você é um encanto de pessoa. Nos enche de orgulho e sai daqui essa noite, né, com uma imagem muito boa de você. E quero finalizar aqui para os senhores. Olha os senhores, em quem os senhores votaram. Vejam os seus procedimentos. Olha como eu tomei abatido, que estava em viagem. Vamos sair 17 horas do Hospital São Paulo. Todo dia sai a luta. Todo dia sai a luta. Tive a oportunidade de estar de frente ao prédio do Hospital São Paulo. Ainda está se fazendo obra. Nós temos em Cataguases um império deixado por uma pessoa, né, muito boa, que deixou para o povo de Cataguases. Todo montado, né, estrutura bacana. E posso dizer aos senhores que às vezes os senhores não sabem. Tudo que está sendo falado em rádio, muitas coisas são mentiras, são coisas que não procedem. Por isso eu estou me atualizando, estou fazendo curso de capacitação, estou fazendo movimento. Os meus adversários, aquelas pessoas que não querem bem, adversário de Cataguases, não posso dizer que é meu, que eu me ponho como adversário de Cataguases, estão pensando em fazer assistencialismo para perpetuar o poder. E eu não estou
uma cidade mais justa para com nós todos. Obrigado. E aqui eu vi muito hoje enaltecendo a atuação da Polícia Militar, meu nome sendo citado. Ficamos agradecidos, tá? Pelo conhecimento. O reconhecimento nos enaltece, nos deixa gratos, mas nós cumprimos a nossa obrigação, tá? O dever da Polícia Militar realmente é servir e proteger. Estamos numa manifestação para prestar segurança para essa população de Cataguases, especificamente para aqueles manifestantes que estiveram presentes. Nós tínhamos crianças, nós tínhamos pessoas idosas, nós tínhamos cadeirantes, nós tínhamos a população jovem presente. E o sucesso dessa manifestação, que foi ocorrido em paz, foi ocorrido de forma cidadã e pacífica, ordeira, sem depredação, sem vandalismo, se deve a esses jovens que estão aqui. Não aos líderes, mas a esses organizadores que colocaram a cara a tapa, estiveram à frente e fizeram aquele movimento político que nós vemos. Vamos falar um pouquinho de polícia, que é a minha área, que eu domino, né? E tenho uma pequena experiência com esse serviço em Minas Gerais, em várias cidades do estado. Comecei minha carreira no batalhão de choque, em Belo Horizonte, mexendo com o Instituto Civil, greve de estudante, greve de professor, greve de bancário, greve de construção civil, por aí agora vai, greve de presídio, etc. E dali, após formar sargento, depois oficial, segui para diversas regiões do estado, Unaí, Santa Cruz, Curvelo, Ubá, e agora portei aqui em Cataguases. E eu costumo dizer assim, essa pequena experiência que eu tive de percorrer os rincões de Minas Gerais, Cataguases como prêmio na minha carreira. Pelo seguinte, nosso colega Tifanelli citou, ouviu na rádio, 14 ocorrências de crimes violentos em Cataguases no semestre. A cidade de porte semelhante a Cataguases, então aqui nos rodeia, Ubá, Olhaéia, que próximo de nós, menor porte, Tocantins, Piraúba, de maior porte, Juiz de Fora. Essas cidades, que são de história muito maior, mas cidade de porte menor e porte semelhante a Cataguases, que os rodeiam, a média mensal, bem falado, é de 20 a 30 ocorrências de crimes violentos. É aquele crime do indivíduo com arma de fogo, apontando a arma, atentando contra a vida do cidadão, utilizando a moto para fugir, é o homicídio, é o estupro, ou seja, esses são os chamados crimes violentos que nós monitoramos. Enquanto a média semanal oscila de 20 a 30 crimes violentos, nós tivemos 14 no semestre em Cataguases. Isso não é que eu estou aqui para trabalhar, se deve ao nosso serviço de polícia sim, mas se deve muito mais à cultura da cidade, a cultura local. Nós somos um bolsão diferenciado. Então eu ouvi aqui hoje o vereador, nosso amigo Serafim Espíndola, falando assim, aliás, desculpa o geral, falou assim, eu pensei que o major e tal, o major é diferenciado. Não, diferenciado dessa população de Cataguases. Diferenciado é esse povo que eu tenho a honra de estar servindo hoje. Eu queria, sem querer me delongar, só dizer aqui que fico imensamente agradecido e enaltecido com as palavras que foram direcionadas à Polícia Militar e a minha pessoa, mas eu retribuo isso a essa comunidade em que estou servindo. Os parabéns são devidos a esse povo maravilhoso de Cataguases. Já me considero cataguasense de coração. Estou aqui para servir e para proteger. Nós estamos aqui para servir a comunidade. Polícia Militar, como qualquer autoridade constituída, não deve se postar para ser servido. Se ela for investir nessa autoridade, ela deve estar aqui para servir. E é assim que nós nos colocamos. Tá? Então eu fico agradecido pela forma que vocês colocaram. Alguns aqui que eu, apesar de não ser amigo, não ter uma relação extra, né, no serviço, passei a admirar. Lívia, o Eduardo, com certeza o Alexandre, deixa eu nos contar antes. Hoje é um parceiro da Polícia Militar, principalmente um parceiro meu, né, Alexandre? Podemos falar que nós somos um pouquinho mais de colegas, né? Então, fica o nosso agradecimento a essa população maravilhosa de Cataguases e os parabéns são todos seus. Boa noite, senhor presidente, a mesa diretora. Em primeiro lugar, parabenizar pela democracia que foi colocada em prática. No começo, quando foi convidado algumas pessoas a participar, junto com os vereadores, na parte interna da Câmara,
eu até dei um toque no Zé sobre convidar um líder e tal. Aí a gente teve conversão e tal, ele falou assim, não, a gente vai conversar sobre outro assunto, a gente vai fazer uma coisa melhor. E você está de parabéns. Foi feita uma coisa melhor do que convidar um líder para fazer parte na parte interna da Câmara dos Vereadores. Parabenizar esses jovens que deram um exemplo de bom comportamento, de cidadania, e também pedir a eles que continuem esse bom comportamento, porque a Polícia Militar não precisa ter trabalho nenhum. Inclusive a Polícia Militar, ela fez um trabalho, inclusive sem nenhum tipo de armamento especial, igual tem lá em São Paulo e outras capitais. Eu só queria que os jovens colocassem em pauta, em nível municipal, estadual e federal. E essas esferas, estadual, municipal, estadual e federal, que esteja escrito na pauta. Hoje nós temos vários jovens aqui, os pais deles são aposentados, que tem um sistema covarde da Previdência Social, que se chama fator previdencial, que tira 40% do salário dos seus pais aposentados, e não estou vendo nenhum cartaz batendo de frente com o fator previdencial e a perda salarial dos aposentados. Eu queria que fosse colocado em pauta, se ficou alguns jovens aqui, que escreva na pauta de vocês, que manda para a hierarquia estadual e até federal. Fator previdencial, que no caso seria referido à esfera federal, debater contra o fator previdencial e a perda salarial. O salário aumenta e não tem correção. Outra coisa que deixa indignado é que hoje a Polícia Militar não é como um trabalhador que trabalha em empresa. Quando ele se aposenta nessa empresa, ele recebe lá o fundo de garantia. Hoje os policiais, quando ele encerra a carreira dele, ele não tem fundo de garantia. Ele não recebe isso. Quando alguns políticos foram candidatos que foram militar, igual alguns, Major Rodrigues, né? Que foi eleito da estadual, tal, federal, Sargento Rodrigues. Quando ele ganhou essa eleição, eu falei, ele vai mudar. Que os policiais possam ter fundo de garantia, não tem nada disso. E colocar em pauta sobre o fator previdencial, que com certeza os seus pais, se vocês conseguirem tirar o fator previdencial que surgiu em 2000, vocês vão ter sobrar mais dinheiro para os pais de vocês, e também essa perda salarial, que essa correção do aposentado seja feita diferenciadamente, porque você contribui sobre 5 salários, você recebe 2. Eu queria agradecer a todos os vereadores. Eu venho em todas as reuniões porque eu gosto do trabalho de vocês. Não vou especificar nome de nenhum, porque todos fazem excelente trabalho. Eu sou o único ex-vereador que vem em todas as reuniões, porque eu gosto do trabalho de vocês. E eu trabalho também. Fernando, muito obrigado. E outra coisa, eu queria passar uma coisa para vocês, que o dia que vocês verem um vereador, ou um prefeito, ou um deputado numa passeata, abraça ele, porque ali ele está como cidadão, não como político. Só isso que eu queria. Eu quero agradecer a Martim pelas colaborações, pela participação, muito obrigado. Entramos na fase de encerramento.